Fala, gente, beleza? Seguinte, videozinho novo para vocês. Hoje a gente vai mostrar como fazer uma introdução do colar eletrônico de uma forma bem tranquila e correta com cães, tá? Esse aqui é o Todinho, ele frequenta a escola do Bangalô, tem bastante vídeo já no nosso canal referente a ele. Introdução de place, introdução de guia, introdução de caminhada e por aí vai, de prong. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Todinho, tem mais vídeos aí no nosso canal, tá? Mas o vídeo de hoje, então, é a introdução do colar eletrônico. Eu vou primeiro explicar como que eu faço para introduzir, tá? E conforme eu for introduzindo, a gente vai conversando exatamente do porquê a gente vai utilizar com o Todinho, tá? Ele é um cachorro super novo, tem 9 meses. Então, como eu falei, ele frequenta a escola do Bangalô, ele já sabe bastante coisa, tá? O que eu gosto do colar eletrônico, para parear, para ficar mais fácil para o cachorro e para a gente fazer com que, por exemplo, o tutor que tem pela primeira vez o colar eletrônico para utilizar. Então, é muito mais fácil quando o cachorro já sabe alguns comandos. Quais? Comando básico de senta, comando de deita, comando do place, recall, que é quando a gente chama o cachorro de volta e por aí vai. Então, o Todinho já está nessa fase, ele já sabe fazer tudo isso. Tá? Então, assim, ele é um cachorro que, dos que eu já trabalhei, é o cachorro que mais me mostrou que não quer saber de ração nem petisco. De verdade, ele não liga para isso. Então, tudo que a gente fez com ele para ensinar foi na base da guia. Então, a gente primeiro introduziu a pressão e relaxamento para ele entender o que significava a guia. Certo? Então, para sentar, normalmente com a ração, a gente induz o cachorro a sentar com a ração e paga. Certo? Então a gente vai fazendo isso, o cachorro entende. Então é através da indução. No caso dele, como ele não come ração, nem petisco, né, não gosta do treinamento em si, a gente acabou utilizando a guia. Certo? Então ele já fez uma associação com isso. Então a gente vai usar isso que já está sólido para justamente colocar mais um elemento. Assim como a gente ensinou a palavra senta e a pressão na guia, ele senta, a pressão sai, e essa foi a forma que a gente ensinou, a gente vai colocar apenas mais o estímulo do colar. Então a gente tem que tomar cuidado porque assim, não é simplesmente colocar no cachorro e sair apertando o botão. Então eu deixo o estímulo bem baixinho. Eu já fiz algumas vezes a introdução do cachorro estar assim deitado e eu ia aumentando o estímulo até o cachorro me mostrar que estava sentindo. Não é que está errado, mas existem cães que já está sentindo o estímulo, mas é novo, ele nunca sentiu o estímulo. Então, bem ou mal, ele acaba sentindo o estímulo, mas não sabe o que fazer com ele. E aí quando o nível acaba subindo demais, o cachorro acaba balançando a cabeça ou se coçando, a gente fala, o nível de estímulo é esse. Mas na verdade não, de repente ele já está sentindo em níveis mais baixos. Então como que eu faço hoje? Vocês podem ver que ele está no place, como eu falei, mais um exercício que ele já sabe. E ele também já sabe o recall, está de guia unificado e já no colar eletrônico. Certo? Então ele está aqui, o que eu vou fazer é, num nível bem baixinho, tá? Eu estou no nível 3. Aqui ele usa a Micro Educator da eColor, então assim, ela é um pouco mais, como eu posso dizer, fraca, não é o nível de estímulo dela é um pouco mais baixo, tá? Ó o Chicão aí, ó. Bora, Chicão, caralho. Então o nível dela é um pouquinho mais baixo, justamente para cães menorzinhos, certo? Então eu vou deixar bem baixinho e vou fazer justamente aquilo que ele já sabe. Ah, mas como que eu vou saber se ele está sentindo ou não? Justamente isso, eu vou trabalhando com ele e vou vendo o que ele me mostra de resposta. Se eu chamar ele, fizer uma pressãozinha, ele acabar vindo, o sinal que está funcionando. Se eu ver que ele bem ou mal, eu aperto, ele não dá nenhum sinal de que vai se mexer, eu acabo subindo um nível até achar de fato. Então, é normal a gente subir o nível, descer nível, abaixar nível, subir, descer, é normal, porque o cachorro ainda está aprendendo. O que a gente tem que se preocupar em fazer é, o colar eletrônico é um equipamento de comunicação, não direcionamento, certo? Então a guia é extremamente fundamental para a gente casar os dois juntos. Tá? Então vamos para o exercício em si. Ele está no place, está de guia, coisa que ele já sabe, eu vou introduzir o estímulo do colar. Então ele está deitado, eu dou o comando de voz, a pressão da guia para ele vir e já caso com o estímulo, certo? Então fica assim, Toddy, come. Pode ver, ele não saiu, certo? Beleza. Vou subir para o 4 então, ok? Toddy, come. Certo? Então, aparentemente, o nível dele está entre 3 e 4. Por que ele não se mexeu no 3? Porque ou ele não está sentindo, ou ele sentiu e não sabe o que fazer. É justamente essa introdução que a gente está fazendo. Deixar claro para o cachorro o que significa esse estímulo. Certo? Então, de novo, eu boto no place. Place. Sem utilizar colar, sem nada.
Ele está parado no lugar. Todinho, can. Ele vem. Massa. Volta o exercício. Vem. Place. Quando eu trago ele de volta para o place, eu não estou dando estímulo do colar. Por quê? Porque eu quero fazer com mais calma possível, tá? Então eu só estou usando o colar no momento, só na hora de tirar ele e chamar ele do recall, certo? Conforme eu for vendo que a resposta dele está sendo boa, aí eu começo a introduzir o colar para entrar no place, para sentar e para deitar, tá? Então eu estou justamente casando tudo isso. Todinho, come. Yes. Vem. Place. Novo. Todinho, come. Yes. Trago ele pro place. Pode ver que eu já não estou apertando. Place. Eu gosto de usar o place para justamente ter um ponto de partida que ele tem que sair e vir para até mim, entendeu? Se torna mais fácil, o exercício fica completo, ele está numa base, está com o equipamento que ele já tem, eu estou introduzindo uma sensação para um exercício que ele já sabe. Ou seja, ele está executando já sentindo o estímulo. Versus eu querer ensinar algo novo para o cachorro com mais um equipamento novo. Acaba se tornando muita informação e por isso que às vezes acaba falhando no exercício que a gente planeja em si. Tá? Então, todinho, come. Eu acho que só puxando esse gancho, um erro comum que a gente sempre vê nas turmas de colar e tudo mais, quando começa, é querer colocar muitos comandos que o cachorro já sabe nesse momento de introdução. Então, a ideia é, estamos introduzindo o estímulo do colar em algo que ele já sabe. Mas o Thiago tá fazendo ali só um place e recall, place e recall. E aí, às vezes, a gente vê esse erro das pessoas se empolgarem e já começar a pedir tudo no colar e muito rápido. Então, recall, senta, place, deita, vem, incluir muita coisa nesse mesmo treino, né? Quando, na verdade, o mais importante é que ele comece a sentir o estímulo em um único comando. Então, a introdução é um treino muito simples. É um passo só. Então, por mais que a gente possa pedir pro Todinho sentar, pro Todinho deitar, pro Todinho ir pro place e mesclar um monte de treinos nesse momento de introdução, não é tão bacana e tão claro como você fazer uma coisa simples. Então, vou fazer só o place, só o recall, tá? Não se empolguem e misturem tudo, porque acaba ficando demais, né? Eu acho que o grande diferencial de quem utiliza o colar eletrônico é justamente para deixar as coisas mais claras. Então, pensando em deixar as coisas mais claras, é justamente o que a Renata falou. Um exercício por vez, uma coisa por vez, sabe? Ele é novo, ele tem 9, 10 meses, então se ele tem uma vida inteira para a gente trabalhar no colar, não precisa numa sessão querer introduzir. A gente já atendeu bastante pessoas que acabou adquirindo o colar eletrônico por uma questão específica de corrigir comportamento, tá? Então as pessoas têm essa ânsia de, não, vamos lá na frente da casa do vizinho, que é onde meu cachorro reage para ver como ele... Não, tá jogando no erro. Porque é muito mais fácil a gente corrigir o cachorro no colar eletrônico quando ele já entende o que significa essa sensação. Versus a gente colocar o equipamento no cachorro, o cachorro nunca sentiu o estímulo e na hora que ele reage a gente corrige. O cachorro precisa entender que o equipamento vem da gente, o estímulo vem da gente, a correção vem da gente, o reforço vem da gente. E se a gente coloca o equipamento no cachorro e não faz uma boa introdução, já joga ele direto na situação difícil para ele, se torna muito mais difícil para ele responder da forma que você quer e você fazer o uso correto do equipamento, tá? Então essa introdução de verdade é muito importante. A gente vai fazer essa introdução e vai continuar fazendo nos próximos dias, bem no basiquinho, bem no simples, para depois começar a trazer mais dificuldades, né? Pode ver que ele faz um pouco de objeção. O Todinho, quando ele era mais novo ainda, ele travava bastante na rua, ele, de fato, sabe, fazia uma força para não sair. Ele é bem daquele cachorrinho que, por exemplo, quer ditar um pouco do ritmo das coisas. Para treinar, ele acaba ficando deitadinho, quietinho, mas se fosse para fazer uma zoeira, ele estava logo disposto. Isso é super normal também. A maioria dos cachorros apresenta uma certa objeção em determinados treinos, em determinadas situações,
Mas tudo isso é bacana porque com o colar eu acabo conseguindo fazer com que quebre isso de uma forma que não seja física com o Todd. Por exemplo, assim, né? Eu poderia... ele travou. Poderia induzir com ração? Sim, mas ele não come, como eu falei no começo do vídeo. E se eu ficar tracionando na guia, eu posso também realmente acabar machucando ele. Então, no colar se torna muito, muito mais fácil e muito menos físico o contato com o cachorro. Todinho, ó, entendeu? Por exemplo, assim, ó, se eu for tirar ele daqui, eu preciso fazer pressão. Como fazer disso com o colar sem... Yes! Claro que eu subi um pouquinho do nível 2, do 3 e 4 que eu tava, mas assim, justamente para tirar ele, certo? Sem pressão de guia. Pressão teve só para ele sair um pouquinho como eu estou fazendo no exercício, mas não lutando com o cachorro. Quem tem cachorro que trava na rua sabe exatamente o que eu estou falando. Tem cães que simplesmente trava e não anda, você pode fazer a força que for, o cachorro não desempaca. Então, às vezes, com o equipamento de guia, assim, a gente pode acabar machucando se forçar demais. Com o colar eletrônico é absolutamente mais fácil e se torna mais claro para o cachorro que não adianta travar, porque sim, a gente tem uma forma de tirar ele do zero, certo? Então, resumindo a introdução, nada mais é do que inserir o estímulo do colar em algo que ele já sabe, né? Então, a gente usa a direção, usa o comando verbal e agora entra o estímulo, tá? É assim que a gente vai ensinando. Outro erro comum é fazer fazer a introdução, usar o colar sem a direção da guia. O Thiago acabou de falar. Ele faz a pressão, ele faz a conversa na guia com ele, porque é algo que ele já sabe para direcionar. E o estímulo entra como mais um elemento, para que em algum momento lá na frente, que a gente nem tem essa previsão, ele responda somente no colar. Mas a princípio, todos os cães precisam da direção da guia para que entendam aí o estímulo do colar. Outra coisa importante, eu acho, enquanto o Thiago vai trabalhando ali, a gente pode falar, que é os motivos pelos quais, né, os principais, falando mais do Todinho, como um caso que desmistifica um pouco o uso do equipamento, para último caso, para cães, tipo assim, o meu última ferramenta que eu vou utilizar para consertar alguma coisa, em último caso, para um problema X de um cachorro muito grave, agressivo e blá blá blá. Na verdade, não é isso o colar, e a gente sempre tenta passar isso, e eu acho que o Todinho, ele é um exemplo claro disso, né? No caso dele, entra muito como um facilitador de comunicação e correção, muito no sentido da direção. Então, como o Thiago falou, uma das questões que a tutora do Todinho tem é esse lance dele travar na rua, tanto por receio de coisa nova, de barulho. Ele mora num bairro movimentado de barulho, então ele sempre teve essa característica. A gente destravou muito ele na Pran Collar, mas não é tão efetivo como a gente ter essa comunicação clara com ele no colar. Outra coisa o Todinho late, né? E como é que eu faço uma correção? E correção entendam uma comunicação clara de que não é permitido que ele lata naquele momento, ou que ele comece a latir sempre que alguém chega, ou que a porta abre, ou que a campainha toca. Como é que eu faço isso à distância de uma forma clara, né? Não adianta ser quando o cachorro já latiu. Então, eu tendo o colar na mão, eu consigo à distância fazer essa comunicação para ele no momento certo, antes, né? Como a gente sempre fala, na previsão, antes dele latir. E assim a gente vai mostrando para ele que a gente pode ir extinguindo um pouco esse hábito de latir sempre que alguém chega ou que a campainha toca. Quando pular em alguém, para o Todinho específico, que é um cachorro baixinho com esse focinho longo que pega muita coisa do chão. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? O colar, para cães pequenininhos, gente, ele facilita muito, porque às vezes o manuseio com os cães pequenos é muito mais difícil, é muito menos time, porque a gente tem que ficar baixando e bibibi, blá blá blá. A gente perde muito time, não tem, assim acho que para todos os cães, mas a gente, quando lida com um cachorro pequenininho, percebe muito isso, né? Quando você vê, o Todinho já tá andando com o focinho no chão, então para ele pegar uma coisa do chão é muito fácil. No colar, a gente consegue ser muito imediato nessa correção e evitar com que ele coma coisas do chão que podem ser muito até perigosas para ele. Então, todas essas pequenas coisas, mas que são grandes diferenças no cotidiano dele,
vão fazer muita diferença. Além disso, ele é um cachorro super dado para pessoas, né? Ele se joga para as pessoas e tal, mas ele não tem, por exemplo, foco, tá? Para treinar, para prestar atenção no que a gente tá falando. Então a gente foi até certo ponto com ele, como o Thiago falou. Ele não é um cachorro que se interessa muito por comida, ele também não tem muito foco. Como é que a gente faz para engajar ele, né? Cara, acertando nossa linha de comunicação mesmo, assim, né? Como é que eu trago ele pro foco do que eu quero que ele aprenda, do que eu quero que ele preste atenção né? E se engaje no que a gente tá mostrando para ele. Com uma comunicação clara e efetiva, que é o que o colar traz. Então, mais do que nunca, a gente consegue ver que o colar dele tem 1000 vezes mais benefícios quando se usado desde o começo do treinamento do cachorro e não só quando já é um caso dado como perdido, né, digamos assim, que a gente vê muito, e quando ele é usado 100% na comunicação com o cachorro e não apenas como uma forma de punir, né? Que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo. Ah, vou pegar o colar do meu amigo emprestado pra usar num X momento onde o meu cachorro apresenta um comportamento que eu não gosto. Não, tipo, não funciona. Você tá usando, né, completamente, tá sendo completamente confuso pro cachorro e você não tá trazendo o que é o colar, né? Eu tô falando isso quando a gente fala da E-Collar, tá, gente? E-Collar Technologies, dessa marca que a gente usa, tá? E não dessas Xing Ling que você encontra aí, Baratex. Então é um equipamento que assim, acho que tá muito difundido como algo punitivo, quando na verdade não é, né? É uma comunicação que, se usada desde o começo, é outra ideia, e é isso que tá acontecendo ali com... É aí que a gente tá pegando. Eu acho que esse é um bom vídeo pra gente desmistificar toda a questão de punição em cima do colar, tá? Então assim, já fiz várias e várias repetições, né? Que o estímulo só entra na hora que eu tô tirando todinho daqui. Sim, às vezes ele trava, às vezes ele faz uma certa objeção, mas tá tudo ok. Normal, faz parte, claro. Então assim, agora o que eu vou começar a fazer? Ele já sabe o que significa, então agora eu preciso começar a casar em mais momentos, tá? Então, como a gente falou, é um equipamento de comunicação. Então, todas as vezes que eu quero me comunicar, pedir algo para o meu cachorro, o colar vai entrar. Então, aqui eu estou usando no recall. Agora eu vou começar a colocar no place. Não, agora eu vou começar a pedir o senta, pedir o deita e por aí vai. Da mesma forma, tá? Comando verbal, direção na guia, o estímulo no colar, ele executa, a pressão de tudo sai. E assim vai, certo? Então, passo a passo, está sendo construído o que ele já sabe no colar, entendam, né? Como para daí, quando isso se tornar rotineiro na vida dele, ele entendendo essa comunicação da construção do que a gente quer, ele possa então entender uma comunicação daquilo que a gente não quer. Então, agora a gente está usando o colar para marcar tudo o que a gente quer que ele faça, assim como a gente marca com o nosso comando verbal junto e com a direção na guia junto. Dali, quando a gente for marcar as coisas que a gente não quer, como eu mencionei antes, como comer coisa do chão ou latir, a gente começa a marcar o que a gente não quer, né? Então, se a gente falar em construção na introdução, por isso que não funciona quando eu levo num momento X só para corrigir. Porque a introdução do colar, ela tá totalmente vinculada com a construção do que eu quero comunicar para o cachorro, porque ele já sabe. Então, por isso que não funciona quando eu de imediato introduzo pré-correção, né? É uma outra marcação que a gente começa a fazer. Então vamos lá, para ficar claro para vocês. Então, vou botar ele no place. Place, direção, estímulo, ele subiu no place, o colar sai. Tá vendo por que tem que ser... Não. Vou te pegar uma pedrinha aqui. Tá vendo? Como eu não tô mentindo? Uma folha. Se isso aqui é veneno, se isso aqui é um osso, já dá problema, tá? Então é isso. De novo. Yes. Isso já está bem claro para ele, tá? Então, de novo, vou botar ele no place, comando de voz, direção na guia, mais estímulo. Place. Travou, eu dou uma subidinha, place. Foi. Ou seja, ele estava usando no 4, foi no 6, ele subiu, certo? Yes. O nível dele é 4, 5 mesmo. De novo, place. Senta, deita,
Viu como ele deu uma travadinha, o que é super normal, que é por isso que tem que ser com direcionamento da guia. Ele sentiu o estímulo, não sei o que é pra fazer. A pressão na guia tá, eu refiz o processo, a pressão na guia fez do tipo assim, isso no outro treino era deitar. O estímulo, mais a guia para mim deitar também executou. Tá? É super normal o cachorro às vezes, né? Porque por ser algo novo na vida dele. Então de novo, ele veio, saiu a pressão de tudo, pode ver a guia. Vou levar pro place. Place. Não foi, vou pro 6. Place. 6 mais direção na guia, né? É. Pressão na guia. Ou seja, ele travou, tava no 5, eu botei no 6, direcionei e ele foi. O que eu faço agora? Volto pro 5. Não é porque ele travou aqui, eu subi pro 6, que eu vou continuar no 6. Não. Cada parte do exercício é diferente. Por isso que sobe e desce bastante de nível, entendeu? Então, foi por isso que eu subi aqui e caso eu fosse pedir para ele deitar e ele não tivesse deitado, eu volto para o estímulo de trabalho e peço. Se ele não fizer, eu volto para o 6 e assim vai. Lembrando que a ideia da associação do cachorro com o estímulo, né, é o que a gente quer aqui. A gente não tá tão preocupado em fazer o que o Todinho tenha que acertar tudo que a gente tá pedindo para ele de primeira, tá? Então é a associação. Então, tem muito cachorro que vai travar muito mais, que vai fazer mais objeção, que não, vai demorar mais para entender, porque... Enfim, o Todinho já trabalha com a gente nesses treinos de place, de senta e deita há muito tempo. Então, só está entrando o estímulo do colar. É muito possível que quando você for fazer isso com o seu cachorro, você for fazer isso com o cachorro de um cliente seu, você tenha alguns outros impedimentos. Então você não vai ficar subindo até o cachorro executar, sabe? Muitas vezes você vai voltar para o zero, vai voltar um passo, vai começar de novo. Não é o momento, o que eu quero dizer não é o momento de se preocupar em utilizar o nível até o cachorro acertar. Vá apenas fazendo com que ele sinta esse estímulo junto com o seu comando, e vá fazendo quantas vezes for, independente dele acertar o comando ou não, sabe? Eu acho que a importância agora é ele começar a sentir o estímulo. Ou seja, moral da história, se você tem o colar, mas a comunicação com seu cachorro em termos de você pedir os comandos e ele executar não estiver muito bem alinhada, guarda o colar, forma essa parte bem estruturada do cachorro responder no comando verbal, na pressão na guia, para depois introduzir o colar. Certo? Precisa ter uma estrutura, né? O colar, ele é só uma ferramenta, ele não vai resolver o seu problema. Então não adianta você ter um dia, isso é muito importante, acho que não adianta você ter um dia a dia todo desestruturado com o cachorro, ter zero relevância para o cachorro, e achar que introduzindo o colar tudo vai se resolver. O colar vai te ajudar muito a arrumar essa sua estrutura, mas é só uma ferramenta, não vai ser ele que vai resolver. Então, assim, veja se a estrutura da sua vida tá adequada para isso, né? Não adianta. Assim como não adianta a gente aqui usar o colar com o Todinho, chegar na casa dele, a vida dele é toda maluca, desestruturada e ninguém faz nada, ninguém usa nada. Isso a gente cansa de falar, né? Então, não é o colar que resolve a vida, e sim tudo que tá em torno. Place. Então agora vocês repararam que eu já trouxe mais um elemento para o exercício, que é o quê? Uma coisa é os cães ficarem no place, sentar e deitar, certo? Massa, é justamente o que a gente quer. Porém, vai ter inúmeros momentos que ele vai precisar fazer isso sem que tenha uma estrutura para ele se identificar. A cama, o place no caso. Ou seja, vou no restaurante com ele. Eu não tenho essa cama no restaurante, tá entendendo? Então ele precisa executar esse mesmo processo de deitar sem uma estrutura. Por isso que aí a gente começa a introduzir esse desafio. Para muitos e muitos cães é muito mais fácil deitar e relaxar numa estrutura, por isso que a gente usa para ensinar o place, mas na hora de deitar na rua se torna bem mais difícil para ele, entendeu? Mas por isso que a gente também precisa treinar. Então é uma coisa que mais ainda o colar facilita, porque ele já aprendeu tudo isso aqui e aí se torna muito mais fácil eu replicar aqui onde não tem um ponto de referência, entendeu? Então de novo, Todinho, can. Good boy. Olha lá, aqui, hein? Consegue ver aí, meu Todinho, ou é pequeno demais? Não, dá pra ver. Sentou, ó, senta, sentou, saiu. Mesmo esquema. Comando de voz, pressão na guia e pressão no colar. Deita,
Deita. Yes. Tá vendo como ele primeiro ele trava? Fica meio confuso o que vai fazer? Mas tá tudo certo. A consistência vai deixar mais claras as coisas. Come. Come. Place. Good boy. Deita. Deita. Isso. Come. Yeah. Senta. Deita. Good boy. Pode ver que ele faz double down certinho. Isso já foi ensinado, entendeu, gente? É muito importante deixar bem massivo, bem claro para o cachorro o que significa quando a gente pede senta, o que significa quando a gente pede o deita, o que significa tudo. Place, por aí vai, para depois colocar no colar. Fica absolutamente mais fácil. Eu acho que essa é a magia do colar, quando você casa com o que o cachorro já sabe, entendeu? Porque o colar não é que vai facilitar e vai fazer o trabalho para você, como a Renata falou, ele simplesmente vai deixar ele inegociável. Mas se você nem fez a estrutura, como é que você vai fazer uma coisa negociável, entendeu? Então precisa primeiro estruturar bem os comandos. Eu acho que a gente recebe também muito aquela questão do... Ah, mas se o cachorro já sabe as coisas no comando verbal, por que eu vou usar o colar? Né? Para trazer precisão e principalmente quando a gente está num ambiente onde outras coisas são muito mais relevantes que o nosso comando verbal, né? Na rua, numa situação... né, que tenha 1000 coisas mais relevantes para o cachorro do que o seu comando verbal, né? Com colar eu tenho 100% de certeza que ele vai atender o meu comando, diferente do verbal apenas, né? E aí é o que o Thiago falou, sim, quando a gente constrói facilita muito quando o cachorro já sabe as coisas, a gente insere o estímulo do colar. Mas sim, também o colar ele ajuda a deixar cada vez mais o seu comando verbal com uma resposta imediata do cachorro. Então sim, muitas vezes a gente faz o teste lá na frente de pedir o comando verbal sem usar o colar e fica muito mais claro para o cachorro. Por quê? Porque o colar no pedido de um comando ele se torna então um marcador positivo, né? Então lá na frente sim, pode ser que em determinado momento, pode ser não, isso vai acontecer, né? Agora ele precisa da direção na guia, mas depois ele vai responder só no colar e só no colar e no comando verbal, como também lá na frente o comando verbal vai ficar muito mais forte porque ele já treinou muito no colar. Então essas coisas elas se combinam. De novo, ó, senta. Yes. Deita. Yes. Então você vê que ele executa exatamente o que eu peço, em níveis extremamente baixos. A reação dele não é fugir de mim, ele não está executando por medo, é nítido que está ficando claro. Ele está fazendo exatamente o que eu estou pedindo, no colar. Então, para você ver como é bacana fazer todo esse processo de introdução, ele está entendendo exatamente o que o colar significa. Não está sendo um susto para ele, não está sendo uma pressão demais, muito pelo contrário, está ficando claro, completamente. Ele continua fazendo o que eu peço, entendeu? E isso... Bem ou mal, quando a gente vai fazer sem muitos recursos em termos de equipamento, só quem botou a mão na massa sabe o quanto que é difícil manter o cachorro dessa forma por um tempo maior, entendeu? O cachorro sempre se distrai, sempre está olhando para alguma coisa, ou seja, você consegue fazer com que o seu cachorro execute o que você está pedindo, no momento que você está pedindo, e que esse comando que você pediu, que ele já está executando, se torne o tempo que você achar necessário. Nossa, mas por que tudo isso? Porque eu posso estar num restaurante, porque eu posso estar sendo visita, porque eu posso estar no veterinário. E qual que é a melhor resposta que o cachorro tem que ter no meio desses ambientes? Nenhuma. Esperar, deitar e simplesmente aguardar um próximo comando. Certo? Isso facilita demais a vida e tudo aquilo que a gente faz com os cães. Certo? Eu acho que a gente cai de novo naquela coisa da clareza de informação que traz tranquilidade e acaba... Ao contrário do que muita gente pensa, acaba se tornando um treino muito tranquilo, muito limpo e muito calmo com os cães, né, no colar. Não. Por quê? Porque é o que a gente está falando da clareza de informação. Quando não há clareza de informação e há confusão sobre o que eu quero que o cachorro execute, e ele não está entendendo minha comunicação verbal, ele não está entendendo minha direção na guia, ele não está entendendo o que eu estou pedindo para ele, essa confusão de informação gera ansiedade.
pro cachorro, né? E a ansiedade gera agitação, e aí vocês nunca entram num ciclo de comunicação bacana. Por isso que o colar traz essa clareza, né? Que a gente gosta de falar, essa clareza na comunicação, essa comunicação limpa e clara que traz a tranquilidade pro cachorro, né? Porque não há confusão na interpretação do que eu tô pedindo, do que você quer e etc. Então assim, eu já vou finalizar, porque ele já está querendo ficar um pouco mais quietinho também. A gente já está alguns minutos trabalhando. Como a gente sempre fala em todos os vídeos, treino de cachorro realmente é assim. Então é mais fácil a gente pegar mais vezes ao longo do dia do que querer pegar uma sessão e fazer horas e horas de treino. Tá? Não se torna tão produtivo. Como eu falei, ele é novo, a gente tem um tempo absurdo na vida dele para se trabalhar com isso. Esses equipamentos a gente gosta porque justamente são de ótima qualidade. Nunca tive problema nenhum, a gente usa colar eletrônico há mais de 4 anos. A gente quase, tipo assim, uma vez teve um problema no controle. E aí o próprio suporte da E-Collar foi sensacional, mandou um colar pra gente sem preço algum, só por conta de ser uma troca, tem garantia de 2 anos, enfim. É um equipamento que dura bastante, então absolutamente esse equipamento vai durar a vida do Todinho inteira, certo? Então tem muito tempo a gente trabalhar. Mas a introdução foi feita, vocês viram que foi através do recall, depois que ele já tinha entendido bem o que tinha que fazer com aquela sensação, né? Que era só replicar aquilo que ele já sabe, porque eu não inventei nenhum treino, eu fiz aquilo que ele já sabe. Depois eu comecei a introduzir o estímulo na hora do colar, depois na hora do place, depois no senta, no deita, depois comecei a executar aqui fora, né? Que eu acho que é o mais importante assim em si. Essa resposta que ele está dando é sensacional, era exatamente o que eu queria. Eu acho que é importante vocês verem como isso que a Renata falou de clareza de informação, como traz calma, né? A gente gosta de falar isso, viu outros profissionais que a gente segue, que usa bastante colar eletrônico, falar que é impressionante como o colar eletrônico faz com que o cachorro relaxe mais. E por que relaxa mais? Porque fica claro o que ele tem que fazer. A comunicação fica limpa. Ou seja, não tem por que eu ficar ansioso, sendo que eu tenho que ficar nesse comando que foi me pedido. Por que eu vou ficar ansioso para sair daqui se eu entendi exatamente o que a pessoa que está com a guia me pediu para fazer? Então eu vou executar da melhor forma possível. Quando for para mim sair, com toda certeza aquele estímulo vai vir, eu vou saber o que é para fazer, vai vir um novo direcionamento, que no caso é come, place, deita. Ou seja, vocês viram que o treinamento inteiro é muito calmo, é muito na paz. Nenhum cachorro reage, ele só está executando por medo, porque assim, de verdade, se vocês verem cães com medo, ou ele foge ou ele está mordendo. Está longe de ser o que o Todinho está mostrando pra gente. Mas é bacana de ver a resposta, foi muito show essa introdução. Eu sabia que ele ia se dar bem, a gente é a favorzíssimo de colar eletrônico, porque a gente trabalha com muita frequência com colar eletrônico. Hoje todos os cães que estão no bangalô, todos trabalham com colar e assim, funciona da maior paz. Vocês estão aí, vocês viram que a gente só direcionou o flock uma vez ou outra, que tudo funciona na maior paz do mundo. A gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer nossos vídeos sem que tenha algum cachorro tumultuando e fazendo barulho, enfim. Porque todos sabem o que é fazer e todos foram treinados na base do colar eletrônico. Eu acho que sem dúvida nenhuma é o melhor equipamento, desde que você esteja disposto a fazer acontecer através dos treinos. Fora isso, ele é apenas mais um equipamento, como pode ser uma caixa que uma pessoa não usa, como uma guia que a pessoa não sabe utilizar e por aí vai, certo? Ele vem para facilitar, não vem fazer o trabalho para a gente. Não existe essa de, com colar eletrônico eu não preciso fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Você vai ter que botar mais ainda massa, vai ter que replicar tudo aquilo que você já ensinou para que o cachorro entenda que também funciona com colar. A diferença é que não tem pressão no pescoço, só tem o estímulo no contato com a pele do cachorro. Eu acho que para fechar, aliás, se você está assistindo aí, já deixa um like, já se inscreve no nosso canal para fortalecer. Eu acho que para fechar isso, se a gente for parar para pensar, os grandes problemas que a gente encontra nas casas das pessoas com os cães está muito baseado na falta de comunicação entre espécies, né? Como é que eu, um ser humano, me comunico com um cachorro que é um ser de outra espécie? E a maioria da confusão tem como base uma comunicação falha, né, entre as espécies. Então, quando a gente fala do colar como uma clareza de informação e da tranquilidade e da calma que traz para o treino, é exatamente por isso, porque a gente consegue arrumar essa comunicação entre espécies com uma coisa que funciona, né? Então, se a gente tem uma comunicação verbal muito forte, os cachorros têm outro tipo, o colar a gente consegue alinhar isso de uma forma muito bacana, lógico, com muito trabalho.
Mas acho que é isso. A gente vai fazer isso. mais vezes as Mais sessões vezes. com o Todinho. Não é que finalizou, acabou. Não, a gente vai fazer mais sessões. Mas é isso, gente. Se vocês curtiram, deixa um joinha aí pra gente. Ficou dúvidas, comentário. Se inscrevam no canal aí, compartilhem com quem vocês acham que precisa saber dessa informação. E ajuda a gente a crescer aí o canal, beleza? Valeu! Beijo!